Bom dia, meus amores. Hoje é segunda-feira, dia 8/6/2020. Daremos início a mais uma aula de história. Antes de começar a aula de história, eu quero que vocês prestem bastante atenção nas regras. Nada de escrever, preste bastante atenção na explicação e nas imagens do slide. Aproveitem, pegue o caderno, vá escrevendo todo o seu entendimento perante ao conteúdo e fique atento. Nada de escrever no grupo, só poderá mandar via áudio, no caso, as dúvidas de vocês, ou escrita, diretamente no privado da professora, onde estarei sanando todas as dúvidas de vocês, certo? Meus queridos alunos, cuidem de vocês, cuidem dos seus queridos, dos seus familiares, dos seus amigos. Fiquem em casa, mas lembre-se que isolamento social não é isolamento emocional. Use a tecnologia para manter contatos. Estudem, vocês vão adquirir habilidades úteis para toda uma vida, ensinamentos que não podem ser encontrados em livros. Então, aproveite a tecnologia para estudar, para aprender. Tempos difíceis fazem pessoas fortes, lembre disso, certo? Então, vamos dar início à nossa aula de história. Império Macedônico. Neste capítulo, estudaremos os macedônios, povos que se estabeleceu ao norte da Grécia e construiu um império que unia o Oriente e o Ocidente. Um de seus legados, ou seja, o que foi que eles nos deixaram, foi uma imensa biblioteca erguida na cidade egípcia. A Macedônia era uma região montanhosa ao norte da Grécia, Península Balcânica. Para os gregos, a Macedônia era primitiva e seus habitantes de tal forma grosseiros que não merecia atenção, isso segundo os gregos. Os macedônios falavam grego, além de serem muitos influenciados. Vamos dar. Agora vocês vão ver um pouquinho do Império Macedônico, certo? Então, preste atenção na aula. Macedônia, localizada no interior da montanhosa Península Balcânica. A Macedônia limita-se com a Sérvia a noroeste, Bulgária a leste, Grécia ao sul, Albânia a oeste. Seu território não possui saída para o mar. A Macedônia é uma das ex-repúblicas da Iugoslávia, cuja independência foi obtida no dia 17 de setembro de 1991. O processo de independência ocorreu de forma pacífica, diferentemente dos outros países dessa região. A Bulgária foi o primeiro país a reconhecer a Macedônia como nação independente. No entanto, a Grécia foi totalmente contra esse processo em razão do emprego, do nome e do símbolo da bandeira utilizada, visto que a Grécia tem uma província chamada de Macedônia. Aqui é a bandeira da Macedônia, né? Os dados na Macedônia são: ela fica localizada na Europa, o clima dela é mediterrâneo, o governo dela é república parlamentarista, ou seja, passada de pai para filho. Então, esses são os dados da Macedônia. Império Macedônio. Como eu falei para vocês anteriormente, ela é parlamentarista. República parlamentarista, então, que é passado de pai para filho. Pouco mais de 30 anos, né? Isso foi o tempo de duração do Império Macedônico, fundado por Felipe II e encerrado após a morte de Alexandre o Grande.
mas as suas consequências refletem até os dias atuais, sendo um dos grandes protetores e difusores da cultura ocidental e oriental. Então, vocês podem estar me perguntando, por que Alexandre o Grande? Né? Por que desse nome? Da verdade, Alexandre III, ele foi o rei da Macedônia. Ele ficou conhecido como Alexandre o Grande. Em sua breve vida, conquistou quase todas as partes do mundo. Por isso que ele era chamado de Alexandre o Grande. Espero que vocês tenham entendido um pouco da história da Macedônia, né? Isso aí é um pouquinho da história. Vocês também podem estar me perguntando, quem eram os macedônios? Né? Eles são antigos povos que habitavam a antiga Macedônia. No caso, ele ficava situado no norte da Grécia. Dando continuidade. Como surgiu o Império Macedônico? Como dito anteriormente, o Império Macedônico surgiu sob o reinado de Filipe II, no norte da Grécia, mas o seu auge aconteceu nas mãos do filho de Alexandre o Grande, né, no período de 336 a.C. a 323 a.C. Isso aconteceu porque Alexandre o Grande possuía grande genialidade militar e uma ousadia ainda maior, bem maior, ao ponto de muitos dos seus soldados acharem que era suicida. O comando superior de Alexandre Magno, aliado às habilidades das imbatíveis falanges macedônicas, fez com que as conquistas do Império Macedônico fossem estendidas por longas faixas de terra. As características, principais do Império. Podemos começar destacando que o Império Macedônico, ele contou com duas capitais, né? A capital de Egas e a outra capital, né? Além da religião. A religião dos macedônicos, eles é predominante do Império Macedônico. Eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, atuava de acordo com o governo que tinha adotado, no caso, um regime monárquico, oligárquico, né? Monarquia passada de pai para filho. Os idiomas falados nesse império eram o antigo macedônio e o grego. Já as relações comerciais ocorriam por meio do dracma, a moeda do Império Macedônico. A sua economia tinha como base a agricultura e a pecuária. Então, a economia dessa civilização era a agricultura e a pecuária, que é a criação de animais. Como o Império Macedônico chegou ao fim? O fim do Império Macedônico se deu quando Alexandre morreu, em 323 a.C. Após uma misteriosa febre, que talvez tenha sido assassinato, mas não se sabe exatamente qual foi a causa da morte dele, se foi realmente uma febre que ele teve ou se ele foi assassinado. Após a sua morte, o Império foi dividido em 3 grandes divisões: Egito, Síria, Mesopotâmia e Pérsia, e Macedônia e Grécia. Então, foi assim que se deu o fim desse império, dessa civilização, que foi uma civilização tão importante. A sociedade da Macedônia, ela era assim, como todo o mundo grego, fortemente centralizada. Centralizada significa o quê? Que o país, ou que a civilização, ou o estado, ou a cidade, ela fica na mão de uma única pessoa. No caso, essa pessoa é o rei, isto é, a monarquia, certo? Então, esse que é um país, ou cidade, ou estado centralizado. Ele fica pautado no culto da figura de um guerreiro, como eu falei para vocês anteriormente. É uma civilização politeísta, que acredita em vários deuses, né? Eles têm um modelo de cultura praticamente igual ao da Grécia, né?
E essa cultura deles tem uma grande influência, uma representação. E essa aqui é a civilização macedônica. E dentro da civilização macedônica tem a cultura helenística, que é uma grande influência, né? A cultura helenística ou helenismo foi o resultado da fusão dos elementos. Cultura helênica, grega ou cultura ocidental, que vocês já aprenderam lá quando a gente estudou a Grécia. Destacando-se com elementos originais e marcantes, que caracterizou as regiões conquistada pelo Império, né, de Alexandre Magno. E aqui tem as atividades que vocês vão fazer referente ao conteúdo, certo? O livro didático, as páginas da 16 a 24. Trace um mapa conceitual no caderno sobre o seu entendimento do conteúdo. Observe. Sejam organizados, nome do colégio, data, conteúdo e unidade 2. O livro didático possui atividades que têm que ser respondidas no caderno. Faça com atenção as atividades. Estarei à disposição a partir das 9 para sanar as dúvidas. 9h30, corrigiremos todas as atividades perante ao conteúdo, certo? Espero que vocês tenham entendido a história do Império Macedônico, essa civilização que durou só 30 anos, mas que nos deixou um grande legado, que foi a biblioteca, né? E aí eu posso estar perguntando para vocês qual a importância de uma biblioteca, né? Porque é importante a gente falar da biblioteca. O que é que encontramos em uma biblioteca? Então, vamos encontrar só recursos que nos vai levar, que levarão vocês e me levarão também ao sucesso, à aprendizagem, certo? A Pro deixou uma mensagem aqui. Nosso compromisso com a educação de altíssima qualidade segue inalterando, mas é inevitável que todos estejamos sentindo saudades dos companheiros, de sala de aula, professores e demais colaboradores. Graças aos recursos tecnológicos e ao apoio das famílias parceiras, mesmo à distância, tem nos ajudado até aqui, né, a levar adiante o estudo em prol dos nossos alunos, em prol de vocês que são os protagonistas da nossa história, né, da nossa sociedade. Vocês vão ser o futuro do amanhã, vocês alunos. Então, é um imenso prazer estar, né, dando aula a vocês, mesmo que seja à distância. Gostaria de estar pertinho de vocês, mas infelizmente não é o momento ainda. Então, fiquem em casa, pois dessa forma protegemos uns aos outros. Beijocas, muitas saudades. Pro Maili. Qualquer dúvida, estarei disposta a saná-los.